SEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Um lutador de boxe versus um lutador de karatê. O lutador de boxe tem a capacidade de absorção muito grande e o lutador de karatê não tinha. Esta era a visão e isto foi escrito em 1972 da extinta Revista de Artes Marciais do Emerson Bernardo Martins. Uma figura que dedicou-se à vida à marcialidade. Até hoje, faz algum tempo, um pouco mais de 6 meses, né, que tive com ele no Rio de Janeiro, e ele colocou-nos como ama a marcialidade. Ele, naquela época, fundou a Federação Internacional de Artes Marciais. Ela foi fundada na década de 70. Eu filiei-me em 1982, quando montei minha primeira academia em Nazaré das Farinhas. E lá eu tive a oportunidade de filiar-me à Federação Internacional de Artes Marciais e ligar-me ao mestre Emerson Bernardo Martins. Ele graduou-me em faixa preta e desde então eu estou nesta linha filosófica, esportiva e marcial. A Federação Internacional de Artes Marciais, naquela época, era uma ideia muito nova e foi bastante criticada. Haja vista que cada entidade tinha sua própria federação. Ou melhor, não existia nem federações, era tudo ligado à federação de pugilismo do seu estado. E aí de lá surgiram a de judô, a de karatê, a de kung fu. Ele, o mestre Emerson Bernardo Martins, com a visão mais baseada no que ele já conhecia da Europa e dos Estados Unidos, criou uma federação na qual todos podiam filiar-se. E criou um estilo próprio de karatê, o Shoburyu, no qual é o estilo da verdade, né? Da verdadeira luta, né? Verdadeira luta. Na qual ele objetivava um contato total. Inclusive figuras ímpares, como Adriano Silva, veio de Portugal, que na época, salvo engano, estava em Angola, por intermédio do Emerson Bernardo Martins. O Emerson Bernardo Martins é um dos ícones da marcialidade no Brasil, principalmente prevendo e possibilitando o que hoje aqui está. Foi graças a ele que eu tive a visão holística e fundei aqui no estado da Bahia a primeira federação voltada para toda a aceitação de todas as artes marciais. Eu a fundei junto com o professor Marco Monteiro em 1992, 10 anos depois que eu tinha filiado o meu mestre Emerson Bernardo Martins. Era a Federação Nacional das Artes Marciais. Ela, em verdade, aceitava todos os estilos. E daí, eu, juntamente com o mestre Marco Monteiro, criamos o Dia Municipal das Artes Marciais, que é o dia 28 de agosto, onde todas as artes marciais teriam um objetivo só: a união, a visão do homem como um todo. Mestre Gregório, amigo, mestre de Hapkido, mestre de Muay Thai e mestre de Shoburyu. Ele, inclusive, é o presidente da Federação de Shoburyu, que é o estilo desenvolvido pelo mestre Emerson Bernardo Martins, que é o estilo que acopla Taekwondo e Karatê, e é muito forte no estado do Rio de Janeiro. Ele está aqui para nos falar sobre o estilo Shoburyu e sobre todo o trabalho social que ele faz com crianças. Ele que é militar, fora do exército, ele dedica-se à marcialidade, dedica-se ao trabalho social. Mestre Gregório, é um prazer tê-lo aqui conosco. O que é o Shoburyu? Como é o desenvolvimento, a estrutura do Shoburyu? O prazer de estar aqui é todo meu, professor José Augusto. O Karatê Shoburyu, ele foi criado em 1970. Pelo mestre Emerson Bernardo Martins, que antes de se chamar Shoburyu, se chamava Arte Marcial do Brasil, né? Depois de vários estudos entre o mestre Emerson Martins e outros mestres, né, se denominou o nome Shoburyu, né, que até hoje significa Escola de Luta, uma arte marcial completa, onde tem Karatê, né, Jiu-Jitsu, né, e agora o mestre está criando o Muay Thai,
né? O mestre está criando um estilo completo, para botar o Karatê Shuburi-Ryu uma luta completa. É uma coisa interessante, porque inclusive do Shuburi-Ryu surgiram novas artes marciais. O Urukan, por exemplo, eu estou usando esse kimono aqui. Esse kimono é o kimono do Urukan, em homenagem a uma cobra. E é exatamente o estilo que é treinado dentro do exército, né? E ele saiu do Shuburi-Ryu, não é verdade, Gregório? O Urukan foi uma arte à parte, né? Que foi criada também pelo mestre Paulo, o falecido mestre Paulo, que criou o Urukan. Ele era militar, Brasil. né? Ele era militar, né? Militar. O mestre Paulo que criou o Urukan Brasil, que até hoje tem alguns estados aí que hoje ainda praticam o Urukan Brasil. É uma coisa interessante, porque o Emerson Bernardo Martins teve uma visão holística da marcialidade. O que hoje nós chamamos de MMA, não é? Que, digamos assim, que veio do Vale Tudo, ele, na verdade, ele colocou dentro do Shuburi-Ryu. O Shuburi-Ryu. Ele, na verdade, via uma luta não em cima e embaixo, mas uma luta dentro da totalidade completa. Por quê? Porque o Karatê, quando saiu, Funakoshi saiu de Okinawa e foi para o Japão, ele tirou a parte de solo. Por quê? Porque exatamente ele era muito amigo de Jigoro Kano, pai do judô, que era um homem altamente culto, preparado, e o judô centrava-se no chão. Então a arte que ele trazia de Okinawa, que era exatamente chute e pontapé, que em verdade no passado era usado pelos samurais como atemi, ou seja, a pessoa chutava ou dava um soco para depois projetar ou agarrar ou dar uma chave. Ele tirou e criou o Karatê numa linha mais filosófica, como ele herdou de Jigoro Kano, e também adentrou no contexto da luta em cima. O mestre Emerson Bernardo Martins, por ter sido treinado judô, taekwondo, karatê, ele resolveu fazer uma mistura das artes marciais, possibilitando se ter uma mescla, né? Hoje mesmo podemos observar no Kung Fu, que no passado, que na verdade Kung Fu quer dizer tempo de habilidade, o nome é Wushu ou Kushu. Wushu quer dizer arte marcial, Kushu, arte marcial chinesa. Em verdade, hoje, a luta do Kung Fu que era em cima já tem determinadas técnicas, como o Sanjiao, que você vai para o chão. Por quê? Porque há necessidade, uma procura, não somente esportiva, como bélica, de uma luta em cima, embaixo e também com torções. Agora, me diga-me uma coisa, Gregório. Você que é uma pessoa que tem um projeto social lá no Rio de Janeiro. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir lá conhecer, né? Você está numa cidade, nos fale da sua cidade, quantos mil habitantes, e como é esse projeto social que você faz lá para crianças? Eu, quando fui morar em Itaguaí, lá no Rio de Janeiro, em 2003, né? Em 9 de abril eu iniciei um projeto social lá no CIEP 329 lá em Itaguaí, né? E lá foi o início de um trabalho muito importante que até hoje eu estou lá. A gente tem crianças, que a gente tem um projeto lá para tirar as crianças das ruas, né? Um projeto social, por causa que o Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta, todos nós sabemos disso. Então eu sempre tento receber, né, as pessoas, as crianças principalmente. Lá eu dou aula para crianças de 4 anos em diante, né? Tem adultos também, mas o meu projeto social mais, ele é voltado para crianças, para aprender a disciplina, o respeito, né, a lealdade, né, principalmente com as professoras, que os alunos lá, eles têm um defeito muito grande no Rio de Janeiro, não tem o respeito com o professor dentro de sala de aula. Então eu tento ministrar isso para eles, o respeito. Você acompanha o boletim, tudo direitinho, né? Eu sempre faço um apanhado lá com a diretora, que é a diretora Keila, né? Que ela sempre me ajudou. É uma pessoa que está comigo desde 2003 e a necessidade, ela está sempre me apoiando. Então eu sempre acompanho com os professores, com ela, sempre vejo os atletas que são da escola, né? Para fazer uma revisão dentro da escola. Agora me diga uma coisa, Gregório. Você
deve nos falar agora sobre a sua trajetória nas artes marciais, porque você também desenvolveu um trabalho lá em Boa Vista, inclusive você levou o saudoso, que foi meu mestre também de Karatê, o famoso mestre Furushô, Teru Furushô, lá em Boa Vista. Como foi que você começou a desenvolver esse trabalho? Como foi a sua formação das artes marciais? Porque você desde adolescente é militar, né? Você é pernambucano e também você ficou um bom tempo em Boa Vista, né? Fazendo trabalhos lá voltados para a marcialidade. Eu fui para Boa Vista em 1988, né, e lá fiquei 14 anos. E tive a oportunidade de, em 99, me filiar à FKI, que é a Federação Interestilo Karatê, né, que foi criada pelo Teru Furushô, né, que hoje é falecido. Então tive a oportunidade de conhecer ele em 1999, onde fiz vários cursos, né, de arbitragem, de defesa pessoal com mestre. Né? E em 2000 nós participamos lá do projeto criado pelo FKI, né, que era Karatê nas escolas, onde até hoje ainda existe esse projeto lá, né, apoiado pelo governo do estado de Roraima. E lá eu tive a oportunidade de dar aula em escolas, né? Foi por isso que eu levei o projeto para o Rio de Janeiro, porque lá teve o mesmo projeto criado lá pelo mestre Furushô. Eu tive a oportunidade, né, autorizado por ele, né, que em 2003 eu fui transferido para o Rio de Janeiro, e quando eu levei o projeto lá para Itaguaí. Mas lá em Boa Vista eu fiz um projeto muito bom, lá na escola Jaceguai, né, no bairro Asa Branca, né, junto com outros professores que lá hoje permaneceram lá. Agora diga-me uma coisa, sempre falar de Furushô, eu sinto-me assim, fico saudoso. 2009 ele faleceu. O último lugar que ele teve ministrando o curso foi aqui na Bahia, em Feira de Santana. Nós comemos uma pizza junto, ele era uma figura, adorava comer um mocotó, dizia: Zé, você gosta de mocotó, né? E aí infelizmente ele foi fazer uma operação, faleceu, estava no enterro lá no Rio de Janeiro, Niterói. Foi uma coisa muito, não, foi no Rio mesmo, Rio Capital, né? Ele foi velado na aeronáutica, que era da aeronáutica, e posteriormente houve enterro. Ele era uma pessoa assim, saudosa, uma pessoa que dedicou-se ao Karatê. Foi meu professor, foi um mestre, né? Um mestre meu, seu e de todos nós. Agora diga-me uma coisa, qual é a importância, já que nós estamos falando de mestre, eu entrevistei anteriormente o mestre Tajiba, que vamos adentrar em outro programa, falamos do mestre Kang, do mestre Emerson Martins e falamos do mestre Furushô. Qual é a importância do mestre no desenvolvimento do caráter e no desenvolvimento social do indivíduo? O mestre ele tem um papel muito bom, né? O mestre ele tem um conhecimento e a técnica, é isso? Nós mestres temos a obrigação e o dever de passar isso para os atletas, né? Principalmente aos professores, né? O mestre, eu vou falar aqui no mestre Jaci, né, que hoje se encontra em Fortaleza, onde eu aprendi a arte marcial. Eu tinha 12 anos na época e eu procurei a arte marcial na época, em 1982. O mestre Jaci era faixa cinza na época, instrutor, que hoje em dia não existe mais no Karatê faixa cinza. Então, autorizado pelo Emerson Bernardo Martins em administrar aula. Então ele formou vários faixas pretas hoje no Chubu-Ryu, mestre Jaci. Então hoje eu sou mestre graças ao mestre Jaci, né, que me aturou, vamos dizer assim, né, que me ajudou a alavancar o Karatê Chubu-Ryu. E quando eu estive em Roraima, tive a oportunidade também de levá-lo a Boa Vista para mostrar o conhecimento e a técnica do mestre Jaci dentro do Karatê Chubu-Ryu. Engraçado que você participou de 2 processos de hierarquia e 2 processos de moldagem do ser humano, né? O Exército e as artes marciais. Porque o Exército você adentrou com 17 anos, né? Está até hoje, ainda está na ativa, deve sair esse ano para a reserva, né? Certo? E exatamente sua vida foi moldada assim. E essas 2 peculiaridades, coisas peculiares da sua vida foram importantes, tanto o Exército como as artes marciais. O que é que você poderia falar disso para as pessoas jovens que estão hoje
que estão hoje vendo-nos e podem ter a perspectiva de futuro, tanto na marcialidade, né, de conscientizar, como no próprio Exército Brasileiro. O Exército, para mim, hoje, né, eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de ter permanecido lá até hoje, né? E a arte marcial é um conjunto. O Exército tem a disciplina, o respeito, né? A mesma coisa a arte marcial. Então, onde eu aprendi o respeito e a disciplina, eu me coloquei dentro do Exército, né? Porque o Exército é igual à arte marcial. A arte marcial é disciplina e respeito. O Exército é disciplina e respeito. Então, quer dizer, as duas coisas, para mim, foi fundamental. Diga-me uma coisa, você falou uma coisa interessante hoje, que hoje em dia não existe mais o respeito ao mestre. Hoje em dia não existe mais respeito dentro de tudo. O filho não respeita o pai, né? Há um desequilíbrio da sociedade e um esfacelamento da família. Você acha que as artes marciais, ela é importante no contexto da formulação do caráter e, acima de tudo, de respeitabilidade do homem, levando até mesmo, como você falou aí, a respeitabilidade das crianças que as faz, que as praticam, né? Praticam as artes marciais, levarem para dentro de casa esse respeito aos pais, essa educação? Com certeza. Hoje, a realidade é que se o esporte, a arte marcial hoje, fosse implantado no currículo dos escolares, a realidade é essa, que se tivesse o governo pensasse em colocar dentro do extracurricular a arte marcial, qualquer tipo de arte marcial dentro da escola, hoje os nossos filhos, né, que hoje não respeitam o pai, não respeitam a mãe, não respeitam os professores, não respeitam os colegas, eles teriam uma disciplina, eles teriam um respeito, né? Tanto que hoje várias escolas particulares, hoje no Rio de Janeiro, estão adotando a matéria extracurricular, que é a arte marcial. Para quê? Para que os alunos tenham uma disciplina, onde a disciplina que é aprendida na escola se passe para dentro de casa. É isso aí. Nós mostramos aqui, através da consciência cósmica, nós começamos a mostrar que a consciência, que é conhecimento de si mesmo, e cósmica, que é a totalidade desse conhecimento, dessa respeitabilidade, ela existe dentro das artes marciais. Agora, diga-me uma coisa, o que é que o Shobo-ryu pensa e acha das outras artes marciais? Ele as respeita ou o que é que está no contexto? O Shobo-ryu, criado pelo mestre Emerson Martins, nós temos muito que agradecer a todas as artes, ao Shotokan, ao Taekwondo, né? Porque o Shobo-ryu foi confeccionado, foi criado mediante a junção das várias artes, né? Segundo o mestre Emerson Martins fala que ele criou o Shobo-ryu brasileiro, por quê? Porque assimilar as linguagens japonesa e coreana para o brasileiro na época era muito difícil. Hoje já é um problema. Então ele criou o Karatê Shobo-ryu, que ele é brasileiro, totalmente brasileiro, né? A junção do Shotokan com o Taekwondo, ele foi criado o Shobo-ryu, né? Então ele criou o Shobo-ryu na época de 70 para facilitar o aprendizado brasileiro. É interessante que o Karatê Shotokan, Shoto era o nome de Funakoshi Pinheiro, quando ele assinava quando criança. Kan quer dizer escola, associação. É escola, associação, Shoto. E o Shotokan foi criado por Gishi Funakoshi. Funakoshi Gishi, ou Gishi Funakoshi, ele saiu de Okinawa, era professor primário, e foi para Tóquio, e lá, auxiliado por Jigoro Kano, que era considerado o pai da educação física no Japão, ele criou um contexto, né, de uma marcialidade com a essência era, primeiro, a formação do karatê. Por sua vez, em 1950, para ser mais exato, em 55, o general Che, ou Choi, que foi aluno exatamente, era segundo dan em Karatê Shotokan, que é coreano, criou o Taekwondo, exatamente com o mesmo objetivo, com o mesmo princípio. Em 1970, infelizmente, o general Che, ou Choi, ele fugiu da Coreia,
né, do Sul e foi para a Coreia do Norte. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui no Brasil na década de 80, porque eu fui do Taekwondo ITF e fui fundador nacional. Eu fui antes de ir para o Taekwondo ITF, eu era ITF. E aí ele criou um contexto no Taekwondo ITF baseado no Karatê, exatamente com um único objetivo: formação do caráter, da hierarquia e do desenvolvimento do ser humano. Na década de 70, exatamente, quantos anos depois? 55 para 70, 25 anos, né? 25 anos, o mestre Emerson Bernardo Martins, baseado em sua experiência, porque ele foi um dos primeiros alunos de Taekwondo lá do Rio de Janeiro, foi aluno do mestre Vu Jaili, que por sua vez tinha a revista Do. Além disso, o mestre Emerson Bernardo Martins, é interessante colocar, ele foi a primeira pessoa a fazer revista de artes marciais no Brasil. Pasme, na década de 70, a primeira revista de artes marciais do Brasil foram feitas por Emerson Bernardo Martins. Era uma revista sobre Bruce Lee, né? Revista sobre Dominique Valera, que estava com Full Contact lá na Europa. E por sua vez, em 78, surge a famosa revista Do, com Vu Jaili, a revista das artes marciais. É muito importante nós deixarmos isso documentado para lembrarmos da história, porque a história é feita por aqueles que não sabem o que estão fazendo. Ou seja, eu em 1982, eu iniciei com minha academia e filiei-me a ele. Mas não saberia não iria prever que 33 anos depois iria revê-lo, né? E que estava se tendo todo o contexto da marcialidade. E no caso dele, ele foi uma figura importantíssima, porque permitiu hoje, se nós quisermos saber documentos da década de 70 das artes marciais, nós só temos onde procurar. A revista do mestre Emerson Martins, a revista Do, o livro de Vu Jaili e Luiz Mergulhão, que foi o primeiro livro de Taekwondo do Brasil, em 1976, e os livros a partir de 78 de Marco Cedas Natali, que inclusive aqui ele mando aqui um abraço para ele, que ele sempre está sendo nosso telespectador, uma pessoa que sempre, inclusive, me manda e-mail constante falando do meu programa, porque haja vista que é um grande amigo meu. Essas pessoas marcaram a história. E essa história é a história de desenvolvimento de uma consciência marcial. Quando nós falamos assim, uma luta completa, nós não falamos de uma luta para massacrar, mas ela é completa porque ela trabalha a psique humana, ela trabalha o corpo humano e ela trabalha o espírito, uma visão psíquico-espiritual. Agora que estamos chegando ao final, né, Anitta, do nosso programa aqui, certo? Gostaria que você desse as considerações finais e nos falasse, você agora está fazendo um trabalho, campeonatos, né, no Rio e em outros estados do Brasil sobre o Choboriu, que digo. Agora no dia 5 de julho, né, vai ter a primeira Copa Mestre Emerson Martins, lá no município lá de Três Rios, né, e dia 4 e 5 de junho vamos ter a segunda Copa Serra de Karatê Choboriu, que é em Vitória, Espírito Santo. E em novembro, se eu não me engano, 2 de novembro, que é feriado, né? Vamos ter o primeiro campeonato de kata, né, formas, e comitê, que é combate, que a gente vai fazer em Angra dos Reis. É isso aí. Aqui agradeço a presença do mestre Gregório, e o objetivo básico não foi apresentar aqui nada do aspecto da violência, da belicidade, e sim mostrar que o princípio básico das artes marciais é, como dizia a Lozi, o primeiro passo para uma longa caminhada, na qual a essência dela é a abrangência e evolução espiritual do ser humano. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso.
esta linha filosófica, esportiva e marcial. A Federação Internacional de Artes Marciais, naquela época, era uma ideia muito nova e foi bastante criticada. Haja vista que cada entidade tinha sua própria federação. Ou melhor, não existia nem federações, era tudo ligado à federação de pugilismo do seu estado. E aí de lá surgiram a de judô, a de karatê, a de kung fu. Ele, o mestre Emerson Bernardo Martins, com a visão mais baseada no... O lutador de boxe tem a capacidade de absorção muito grande. E o lutador de karatê não tinha. Esta era a visão, e isto foi escrito em 1972 da extinta Revista de Artes Marciais do Emerson Bernardo Martins. Uma figura que dedicou-se à vida à marcialidade. Até hoje, faz algum tempo, um pouco mais de 6 meses, né, que tive com ele no Rio de Janeiro, e ele colocou-nos como ama a Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. marcialidade. Ele, naquela época, fundou a Federação Internacional de Artes Marciais. Ela foi fundada na década de 70. Eu filiei-me em 1982, quando montei minha primeira academia em Nazaré das Farinhas. E lá eu tive a oportunidade de filiar-me à Federação Internacional de Artes Marciais e ligar-me ao mestre Emerson Bernardo Martins. Ele graduou-me em faixa preta e desde então eu estou nessa... Um lutador de boxe versus um lutador de karatê.